A palestra de hoje será proferida pelo professor Giovanni Candiani, que abordará o tema Disposição de Rejeitos Aterros. O professor Giovanni possui bacharelado em Ecologia pela Unesp Rio Claro, doutorado em Energia pela Universidade Federal do ABC, Santo André, e pós-doutorado na área de Gestão Ambiental, pela EASH-USP. Ele trabalhou por cerca de 20 anos como analista ambiental na Essences Soluções Ambientais S.A., Grupo Solve, na Unidade de Valorização Sustentável, UVS Caieiras, sendo responsável pelos licenciamentos ambientais, controle e monitoramento ambiental, programas ambientais e gestão ambiental. Também estudando modelos matemáticos da geração de biogás e gás metano, da eficiência de sistemas de captação de biogás e metano e do escape fugitivo superficial do gás metano, em aterro sanitário e células experimentais de resíduos sólidos urbanos. Atualmente, o professor Giovanni é professor adjunto 2 na Unifesp, campus Diadema, responsável pelas disciplinas de Gestão Ambiental e Avaliação de Impacto Ambiental, na graduação. E na pós-graduação, é responsável pela disciplina Análise Ambiental Integrada. Ele atua nas seguintes linhas de pesquisa: gestão e gerenciamento de resíduos sólidos urbanos e industriais, avaliação retrospectiva da qualidade de estudos de impacto ambiental, gestão ambiental na escola, sistemas de valorização de resíduos orgânicos, modelagem de geração de biogás, gás metano e processos de biodigestão. Professor Giovanni, eu lhe passo a palavra, fique à vontade para iniciar a apresentação. Muito obrigado, desde já. Ok, Cássio, obrigado aí pela oportunidade de poder compartilhar aí com vocês, né, um pouco da minha experiência, da minha trajetória de vida, tanto acadêmica quanto profissional, né. Então, vamos dar início aqui, né, deixo já aqui meu contato, né, como referência para vocês, fiquem à vontade, pode me escrever, se tiver alguma dúvida e outros interesses aí diversos, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a disposição, né, de resíduos e rejeitos em aterros, né, que eu vou priorizar basicamente esses itens, né, falar um pouquinho sobre os conceitos relacionados aos resíduos sólidos, falar um pouquinho sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a geração, composição e a caracterização dos resíduos, falar dos tipos de aterros, né, de resíduos, um pouco dos impactos socioambientais, né, relacionados aos aterros, falar um pouco da dinâmica, incluindo a implantação, operação, monitoramento e o encerramento dos aterros, falar um pouco sobre o chorume, né, e biogás, que são componentes importantes e significativos dentro dos aterros, falar um pouco também do futuro dos aterros, falar um pouco também das rotas tecnológicas dos resíduos, né, direcionando um pouco também essa interação dos aterros e outras possibilidades tecnológicas, e, finalmente, falar do cenário atual, um pouco do cenário futuro, e as novas regulações aí frente aos resíduos e os aterros que têm surgido aí nesses últimos meses aí da pandemia. Bom, aqui uma abordagem conceitual, né, acho que você já tem estudado aí no curso, já tem vários conceitos que vocês passaram. Aqui é só para a gente reforçar um pouco a ideia, né, do que é o resíduo. Então, uma matéria que é descartada, que pode ser domiciliar, comercial, industrial e entre outros, né. A ideia, então, do resíduo está contida na ideia de se valorizar este resíduo de alguma forma, através da sua própria matéria, né, uma embalagem, e a energia contida nesse resíduo, né. O que é um pouco diferente, né, do que a Política Nacional de Resíduos Sólidos trouxe para nós, né, a partir de 2010, mostrando e diferenciando, né, essa caracterização, e trouxe um novo elemento para a discussão, que é a ideia do rejeito, né.
O rejeito seria, basicamente, o resíduo do resíduo, né? Aquela matéria em que você, esgotadas as possibilidades de recuperação, ou do ponto de vista da matéria, ou mesmo energia, aí sim, este rejeito seria disposto, né, de forma adequada nos aterros sanitários, né. Mas, aqui eu já saliento que, infelizmente, no Brasil, a gente não aderiu, né, a esse protocolo. Na verdade, o que a gente acaba descartando para os aterros sanitários, infelizmente, em grande parte das vezes, são os resíduos, né? Por quê? Porque a nossa capacidade de recuperação e reaproveitamento é muito baixa, né? E, infelizmente, esses resíduos acabam sendo que descartados para os aterros sanitários, né? Infelizmente, não atendendo este preceito da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Que a ideia, então, era só dispor rejeitos. Infelizmente, a gente não atingiu ainda esse ponto da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Bom, acho que todos já devem saber, né, um marco regulatório importante no gerenciamento e gestão dos resíduos sólidos, né, no Brasil, se refere, então, à Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei Federal número 12.305, de 2010, né, faz aniversário agora, esse ano de 2020, né, exatamente 10 anos do sancionamento da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né. E olhar um pouco para trás, nesses últimos 10 anos, a gente percebe que, infelizmente, pouco se evoluiu, né, em termos de gerenciamento adequado, sustentável dos resíduos sólidos, né. Alguma coisa houve, sim, de melhoria, mas bem abaixo do que nós esperávamos desde o sancionamento dessa nova política, né. E a gente vai discutir ao longo aqui da minha fala vários aspectos que podem contribuir porque que de fato, esta política não avançou em nosso país. Existem inúmeras questões, né? A gente vai discutir um pouquinho dela. Bom, dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a competência principal de gerenciamento dos resíduos é do âmbito municipal. Então, o município que tem a competência para articular e definir as diretrizes, objetivos do gerenciamento de resíduos no seu município, né? Dentro desta concepção do gerenciamento, um item extremamente importante é os planos municipais, né, de gerenciamento integrado de resíduos sólidos, né, que, de fato, é a ação operacional da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, e os municípios, então, têm sido cobrados por apresentar, né, esses planos municipais de gerenciamento integrado de resíduos, mas não só apresentá-los, mas sim implementá-los, né, dentro dos municípios, e este é ainda um grande desafio também para os municípios em termos de gerenciamento adequado e sustentável dos resíduos sólidos urbanos, né. Bom, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, ela trouxe para o Brasil esta novidade, né, em termos de prioridade no gerenciamento de resíduos sólidos, que para nós, no Brasil, era sim e é uma novidade, mas já na Europa, em outros países, essa prioridade hierárquica já constava lá nas diretivas europeias, né, que faziam e davam suporte para a implementação do gerenciamento dos resíduos na comunidade europeia. Então, a gente, na verdade, nada mais do que foi trazer um pouco isso que já existia, principalmente na Europa, né? Então, a não geração, a redução, a reutilização, a reciclagem e o tratamento de resíduos e o descarte sustentável, o descarte adequado, né, dos rejeitos, né. Então, essa é a prioridade principal que deve regir todos os planos de gerenciamento de resíduos, né. Bom, a classificação de resíduos, né, eu não vou aqui entrar em detalhes, mas a classificação de resíduos é dado através da norma, né, brasileira, NBR 10.004, de 2004, onde você tem, então, a caracterização dos resíduos, basicamente em 3 tipologias principais. Os resíduos chamados classe 1, são os resíduos perigosos, né,
geralmente os resíduos industriais, né, mas também nós geramos esses tipos de resíduos em nossas residências, de alguma forma, mas em menor volume, obviamente, né, mas são resíduos que têm algum caráter de ser perigoso, né, então, pode ser patogênico, inflamável, corrosivo, reativo, tóxico, e dentro dessa concepção, então, é necessário, então, um cuidado especial sobre esses resíduos e um tratamento diferenciado, né. A outra classificação, resíduo classe 2, né, então, são os chamados resíduos não perigosos, que os maiores volumes, então, são gerados nas nossas residências, no comércio, e mesmo na indústria também acaba gerando de alguma forma. E dentro da categoria classe 2, nós temos o classe 2A, né, que são os não inertes, que ainda tem uma certa periculosidade, porque envolve resíduos que são biodegradáveis, que podem ter caráter de serem combustíveis e também solúveis, né, então isso acaba percolando alguma coisa para o meio ambiente se não for tratado de forma adequada. E o classe 2B, aí sim seriam os resíduos mais chamados inertes, né, geralmente resíduos da construção civil, resto de construção, madeira, etc. Bom, a caracterização, né, e composição dos resíduos é um elemento importante dentro do gerenciamento de resíduos, porque ele vai trazer as possibilidades de reaproveitar e estabelecer reuso desses resíduos, né. Geralmente, a caracterização é dada através do que nós chamamos de método de gravimetria, que é basicamente essa técnica, onde você envolve uma segregação de uma massa de resíduos, um volume conhecido de resíduos, geralmente em 4 montantes, né, por isso chama quarteamento, 4 lotes diferentes, esses lotes são individualizados em tambores, esses tambores serão, então, as amostras que serão caracterizadas, né, então, existe, então, a pesagem do volume total, desse volume que você vai amostrar, e, então, faz-se a separação desses resíduos em diferentes tipologias. Essas tipologias podem ser definidas por N alternativas, né, geralmente, a separação clássica é os resíduos orgânicos, papel, papelão, metais, plásticos, vidros, mas dentro, por exemplo, de plásticos, você pode ter uma infinidade de subcategorias, né, de caracterização. Então, basicamente, essas frações individualizadas são pesadas e tira-se, então, uma porcentagem do total daquela amostra. E aí você tem, então, geralmente, esses gráficos, né, em pizza ou outros tipos de gráficos, mostrando a composição, né, de cada uma dessas frações dentro dos resíduos sólidos urbanos, né. E lógico que esta caracterização dos resíduos, ou essa tipologia dos resíduos, depende muito de cada sociedade, de cada comunidade, que insere-se, então, a sua condição socioeconômica, sua cultura, né, o seu padrão de consumo, quer dizer, ou seja, todos esses elementos influenciam, de alguma forma, na composição desses resíduos. Então, às vezes, dentro de um mesmo município, distintos bairros com características socioeconômicas diferentes, você tem uma composição totalmente diferente dos resíduos, né. O que a gente faz, na verdade, é uma caracterização média, onde você pega todo o resíduo do município, de um determinado município, e acaba chegando nesses valores medianos aqui, né. Então, no Brasil, ainda se destaca muito a presença da matéria orgânica, né, nos resíduos, restos alimentares, resíduos orgânicos em geral, né, então, por volta de 50%, ou depende muito da sociedade, chega até um pouco a mais do que 50%, né. E os outros resíduos são os recicláveis aí, tradicionais, né, que fazem aí 40, 49, um pouco mais, às vezes, né, dos recicláveis que potencialmente podem ser aproveitados, assim também como a parte orgânica pode ser aproveitada, né. Mas, como já disse, né,
logo de início. Infelizmente, o Brasil não tem uma separação adequada, uma segregação adequada, eficiente, e esses resíduos acabam que grande parte dele, 95% dos resíduos acabam sendo dispostos nos aterros sanitários, né? E lá vão se decompor, né? Aqui um pouco sobre o panorama dos resíduos sólidos urbanos, né? Pegando aqui um dado da ABRELP, né? Associação Brasileira de Limpeza Urbana, que mostra que os dados referentes ao ano 2019, onde nós tivemos por volta de 80 milhões de toneladas, né, geradas no ano de 2018. Percebe-se aqui, né, com esses dois gráficos, que você tem um aumento, né, um aumento da geração de resíduos, tanto das toneladas por dia, também como a geração per capita, né, ou seja, aquilo que cada habitante, né, gera em volume por dia. Então, aqui percebe-se que nós temos aí praticamente, né, vamos arredondar aqui 1 quilo, né, então praticamente 1 quilo de resíduo habitante dia. Essa é a geração brasileira, que também esses valores podem ser bastante diferenciados dependendo da condição socioeconômica de cada comunidade, de cada município, né, de cada região, né, dentro do nosso país, né. Então, geralmente, as comunidades ou regiões que têm um PIB maior, têm uma condição socioeconômica melhor, acaba consumindo mais, acaba tendo um padrão de vida diferenciado e acaba gerando mais resíduo, né, e gerando mais resíduos, por exemplo, recicláveis. Então, isso aí você tem uma mistura, né, de elementos sociais e econômicos que vai definir um pouco esse perfil, né, de cada localidade, né, mas, reforçando de novo, a gente acaba fazendo grandes médias e, na média geral, acaba pegando esses valores. Mas se você olhar o próprio Brasil, individualizado dentro das regiões, você vai ver que a região sudeste, ela gera mais resíduo comparado, por exemplo, com a região norte e assim por diante. Então, são padrões, né, diferenciados dentro de cada situação regional. Bom, também os dados aqui da ABRELP, né, de 2019, traz aqui um pouco a condição, né, a condição em relação à disposição final dos resíduos. Como eu já disse, mais de 90% dos resíduos são depositados, então, nos aterros sanitários, né. Então, grande parte, infelizmente, ainda também é disposto no solo, né, sem nenhum tipo de controle, nenhum tipo de tratamento ambiental adequado. Isso acaba gerando o que nós conhecemos popularmente como os lixões, né. Então, do Brasil aqui, relacionado aos dados de 2018, percebe-se que nós temos aqui praticamente 60%, né, vamos arredondar aqui, 60% dos resíduos gerados dispostos em aterro sanitário, ou seja, então, de forma adequada, né, não tão adequada assim, mas vamos considerar que isso seja adequado. E 40% aí, 40,5%, disposto de forma inadequada nos chamados lixões, né, e os aterros controlados, né. Eu costumo juntar essas duas tipologias de destinação final, né. Tem alguns locais que vocês vão ver separado, mas o aterro controlado, na verdade, ele é um lixão, né, não deixa de ser um lixão. Ele é um aterro que ele teve uma solução, uma alternativa um pouco melhor, né, do que o lixão, porque o lixão é uma área, né, como está definido aqui, é uma área que você dispõe lá o resíduo de forma inadequada, onde você não tem nenhum tipo de controle, então os resíduos não são compactados, os resíduos não são cobertos, não existem os sistemas de captação do chorume, dos gases, né, não tem, a área não é vigiada, não é uma área protegida, então você tem a entrada de animais, a proliferação de vetores, também tem questões sociais, né, graves relacionadas a isso, né,
As pessoas acabam indo para esses locais para sobreviver, às vezes catar resíduos, ou até mesmo se alimentar de resíduos, né? Então, quer dizer, existe uma infinidade de soluções bastante complicadas, né, do ponto de vista social, relacionado aos lixões. E o aterro controlado, né, ele não contempla todas as medidas efetivas de um aterro sanitário, né, ou um aterro industrial, um aterro que tem, de fato, por detrás, uma obra de engenharia, onde vai buscar, então, uma forma de minimizar os efeitos, os impactos negativos, né, dos resíduos, sendo eles dispostos, então, nesses locais, né. Então, a gente vai conversar um pouco mais sobre a importância de você ter os aterros, né, e os devidos cuidados em termos de engenharia e controles ambientais, monitoramentos. E o aterro controlado, muitas vezes, o que se faz, né? Às vezes a área é cercada, né? Você isola a área, faz uma cobertura do solo, né? Faz a cobertura dos resíduos, né? Então você acaba colocando uma camada de solo sobre esse resíduo para proteger e gerar, por exemplo, menos gases para a atmosfera, ou menos odor, e até um pouco para inibir a entrada das pessoas dentro desses locais, né? Mas não tem, né, na sua base, né, desde a sua base ali, a implementação das proteções do solo, quer dizer, então acaba o chorume e o gás acaba, de fato, indo para o meio ambiente e acaba contaminando o meio ambiente. Então, não é uma solução que a gente pode dizer que está solucionado o problema, né? É uma solução intermediária e muitos municípios acabam tendo isto como um protocolo para reduzir, né? Reduzir multas ambientais, né? Reduzir os passivos ambientais do seu município, né? Mas não é uma situação adequada, né? Então, eu vejo dessa forma. Então, para mim, eu vejo que o aterro controlado, o lixão, eles não apresentam, né, as devidas características ambientais, sociais, sanitárias, para garantir que ali vai se minimizar os impactos ambientais decorrentes dessa disposição inadequada, né. A situação do Brasil ainda é muito difícil, né, é muito frágil a situação brasileira, quanto, então, a destinação correta dos resíduos domiciliares, os resíduos sólidos urbanos, né. Então, nesse gráfico, nesse mapa, né, você pode ver aqui a distribuição, né, por região, dos aterros sanitários de fato, os aterros controlados, os lixões ainda espalhados, né, por várias regiões do Brasil, e locais que você não tem nem informação. Então, isso é mais grave ainda no nosso país, né, porque tem municípios, né, e regiões onde você não tem nem informação, ou seja, então você liga numa prefeitura e você não sabe, não tem informação, eles não têm controle, não sabem o que se faz com os resíduos, né, ou essa informação não chega até os órgãos ambientais, né, então, quer dizer, é uma situação ainda bastante difícil, né, mas a gente vê aqui claramente, né, uma tendência na região sudeste e na região sul, né, uma melhoria acentuada, né, em termos de disposição final de resíduos adequadas, né. No estado de São Paulo, né, especificamente, a condição sanitária, ela tem evoluído bastante, porque a Secretaria de Meio Ambiente, através do governo do estado, tem fortalecido, né, a fiscalização sobre os municípios e cobrança, né, sobre os prefeitos, e isso tem avançado bastante em termos de qualidade sanitária no estado de São Paulo, né. Então, hoje, existem pouquíssimos lixões, né, no estado de São Paulo ainda, embora isso ainda exista, mas em baixa porcentagem, né, mas que estão ainda sendo fiscalizados aí pela CETESB e os órgãos ambientais aí, municipais, né. Então, tem avançado bastante, né, em termos de salubridade ambiental, né. Em relação ao estabelecimento dos planos, né, os planos municipais,
no ponto de vista dos estados, né, ainda nem todos os estados já apresentaram os seus planos estaduais de resíduos, né, então, desde da esfera federal, onde você tem a política nacional, você tem a esfera estadual, onde você tem o plano estadual de resíduos, e na esfera municipal, então, você tem o plano de gerenciamento integrado desses resíduos, né. Então, aqui percebe-se que, na média, né, 67% de todos os municípios brasileiros apresentam os planos de resíduos, né. Também é importante ressaltar que não, não adianta você ter só o plano também, tá certo? Porque às vezes o município tem um plano, mas ele é um plano teórico, ó, meu plano de resíduos está aqui. E, na verdade, quando você vai ver na prática dentro do município, esse plano não se reverte em ações efetivas, né, operacionais adequadas do gerenciamento dos resíduos do município. Então, também não adianta muito você só ter o plano, né, então você tem que implementar, de fato, esse plano. Então, é um outro desafio, né, para os municípios brasileiros, né, mas mesmo aqui ainda você percebe que tem o Acre, Mato Grosso, né, ainda que não elaborou ainda, ou seja, nem sequer elaborou o seu plano estadual de resíduos, né? E outros municípios, Minas Gerais, Bahia, aqui, ainda está em elaboração, quer dizer, ainda não tem ainda efetivamente nem o seu plano estadual. Então, vocês percebem que é um grande desafio, né, no nosso país, fazer o gerenciamento de resíduos de forma adequada, né? Bom, acho que vocês devem estar acompanhando, né, agora, recentemente, saiu um novo marco legal do saneamento, que é uma lei federal, né, essa lei número 14.026, 2020, acabou de sair, né, onde se fala, então, da disposição final ambientalmente adequada de rejeitos, né, então, novamente aqui, essa imposição de rejeitos, mas nós, infelizmente, ainda estamos na condição de resíduos, né. E foi estabelecido, então, os novos prazos, né, para finalmente encerrar os lixões no nosso país, né. Pela Política Nacional de Resíduos Sólidos de 2010, o prazo era até 2014, né. 2014, todos os lixões deveriam ser completamente encerrados em nosso país. Infelizmente, isso não foi possível de ser feito, e esses prazos foram se esticando, né? E esse novo marco regulatório traz, então, os prazos definitivos, e aí a gente espera que, finalmente, então, se resolva essa questão dos lixões aí pelo nosso país, né? É um desafio, né? Então, para as capitais de estados e municípios integrantes das regiões metropolitanas, né, do nosso país, eles têm até a data de 2 de agosto de 2021 para finalmente encerrar os lixões nesses municípios, né. Para municípios que têm população superior a 100 mil habitantes, o prazo, então, se estendeu até 2 de agosto de 2022. Para municípios entre 50 mil e 100 mil habitantes, o prazo, então, se estendeu até 2 de agosto de 2023, e, finalmente, os municípios de menor população, inferior a 50 mil habitantes, o prazo, então, se estendeu até 2 de agosto de 2024, né? Então, vamos esperar para ver se essas metas, né, de fato, aconteçam em nosso país, e daqui até 2024, vamos ter que acompanhar, né? Ou chegaremos em 2024 novamente, né, com um protocolo para aumentar os prazos, né? Então, isso é um problema, né? Porque a gente efetivamente fica expandindo prazos e não resolve, a coisa não avança como deveria se avançar, né? Bom, agora falando especificamente dos aterros, né? Então, os aterros ele têm algumas características que são importantes, então não é qualquer área, né, qualquer local que você pode implementar os aterros sanitários, né? A implementação, ela depende, então, né, de algumas características específicas
que possam, então, garantir, né, uma melhor implantação desses aterros, né. Então, a ideia sempre é selecionar uma área em que tem algumas características que são interessantes, né, do ponto de vista tanto para a obra em si, né, uma obra de engenharia, mas também em relação às questões ambientais dentro de uma certa localidade, né. É muito comum, né, nas áreas urbanas, né, se encontrar, por exemplo, áreas que são antigas áreas de mineração, onde você tem já as cavas, né, prontas, construídas, né, em função da exploração de minerais. Então, essas cavas já estão consolidadas, e às vezes é muito fácil, né, você implementar uma obra ali de engenharia para preparar essa área, e ela já está apta, então, a receber os resíduos. Então, muitos aterros estão implantados em antigas áreas de mineração, né. Então, é uma coisa bem corriqueira, né, de se encontrar aí pelo nosso país, né. Mas algumas características importantes são desejáveis, né, então, por exemplo, as condições topográficas adequadas, né, e declividades aí superiores a 2%, geralmente fundos de vale, então, geralmente a gente busca, né, áreas que têm uma topografia, né, acidentada, e geralmente os fundos do vale, né, onde você já tem, na própria geomorfologia do terreno, já a estrutura adequada, né, como se fosse uma grande bacia. E isso, então, favorece, né, a implementação, por quê? Porque você precisa escavar menos, né? Se você tem uma área plana, você vai ter que ter um esforço ali para poder fazer uma escavação para montar, né, essas células, né, e então preparar toda a estrutura ali. Então, se você já tem uma área com características, né, geomorfológicas, com essas características, favorece, né, e acaba reduzindo os custos da obra em si, né. Busca-se, então, áreas com grandes dimensões, né, busca-se áreas que tenham tempo de vida de, no mínimo, 10 anos, né, é muito complicado, é muito oneroso, né, se implementar um aterro sanitário, tanto do ponto de vista econômico, do investimento que tem que ser feito, e das tratativas ambientais, de licenciamento ambiental, onde você tem uma série de critérios e etapas, né, ali dentro daquele sistema de licenciamento ambiental, onde você precisa, quase que em todos os casos, implementar os estudos de impacto ambiental, né? Então, o aterro sanitário é uma obra, né, de engenharia, que é onde você precisa implementar o estudo de impacto ambiental para caracterizar os possíveis impactos, etc., né? E isso, então, tende a levar aí, às vezes, prazos estendidos, né, de 1 a 2 anos, para conseguir, de fato, implementar esses aterros sanitários. Então, tem que ter áreas que tenham grandes volumes para compensar, né, esses investimentos aí e toda essa demanda de tempo para os ajustes ambientais, etc. e tal. Então, geralmente tem que buscar áreas que tenham um tempo de vida mais extenso para poder garantir aí o fechamento aí, né, em termos de obras e a questão ambiental. Escolhe-se áreas que tenham predomínio, né, de solo argiloso, porque a própria argila já tem uma característica, né, de ser impermeável, porque ela tem uma porosidade ali, né, menor, né, os poros estão ali mais restritos, mais fechados, e isso garante, então, uma permeabilidade maior. Então, busca-se solos que tenham características argilosas, para que você defina, então, esses coeficientes de permeabilidade, né, com esses valores aí menores do que 10 a menos 7 centímetros por segundo, né? Então, são solos que têm uma porosidade, e aí você cria, então, uma obra de engenharia onde você vai deixar, né, esse solo com a porosidade ainda menor, impermeável, né, e evitando, então, possíveis percolações aí nesse solo. Então, por isso que a ideia é de você buscar solos que tenham características argilosas. Ah, mas dá para implementar
aterros em outros tipos de solo? Sim, dá, né? Também dá, mas aí você tem que criar mecanismos aí de implementação de barreiras, né, de proteção, e aí a engenharia dá conta disso, né? Mas, se você tem solos com características argilosas, sua obra fica mais barata, você tem menos trabalho para a implantação, e uma maior garantia, né? Até porque você consegue controlar melhor, né, essa permeabilidade dos solos, né? Não deve se buscar áreas, né, sujeitas a inundações, né? Isso é muito comum a gente ver, principalmente na região norte do Brasil, né? Aqueles igarapés, né, aquelas regiões da Amazônia, eles acabam, às vezes, selecionando áreas sujeitas à inundação, e aí você tem, então, ali a água adentrando, né, nos aterros, e aí um problema ambiental seríssimo, né. Então, buscar sempre áreas mais secas, né, que não tenham essas inundações, onde o nível freático, né, não tenha grandes flutuações, né, principalmente em períodos de chuva intensa, né, e com distanciamento mínimo aí, né, do lençol freático, desde a superfície do terreno, por volta de 3 metros, né, mas isso também depende muito do projeto, e a engenharia também dá conta de fazer essa estanqueidade, mas a ideia é que 3 metros no mínimo, né, seja aí um valor de boa adesão, né. Também distância mínima de 200 metros de qualquer corpo d'água, né, então busca-se áreas que não tenham proximidade de rios, lagos, né, áreas de mananciais, então tentar nascentes, né, tentar evitar o máximo possível, né, essas áreas, muitas vezes não é possível, né, mas a ideia é buscar áreas que tenham essa característica também. A distância mínima de 500 metros de residências isoladas e a 2 quilômetros de áreas urbanizadas, né? Então, também buscar áreas também com essas características, né? É cada vez mais difícil dentro das cidades, porque as cidades estão crescendo, estão ocupando novos espaços, né? Dentro dos limites dos municípios, e é cada vez mais difícil, então, encontrar áreas que se adequem a essa necessidade, mas dentro do possível, tentar localizar essas áreas aí, né? E atender às legislações de uso e ocupação, né, do solo e de proteção ambiental, quer dizer, então, os aterros sanitários, eles têm que estar dentro do zoneamento urbano municipal, dentro das áreas, né, municipais ali, dentro do zoneamento industrial, né, geralmente os aterros são implementados dentro das áreas de expansão da indústria, né, o zoneamento industrial dentro dos planos diretores, né, de cada município. Então, tem que se atender, né, a essas leis de uso e ocupação da terra, e principalmente as questões de proteção ambiental do município, né. Então, todas essas adequações aí, você já percebe que dificulta, né, dificulta bastante encontrar aí áreas adequadas para a implementação dos aterros, né. Os aterros, então, eles, mesmo com todos os controles ambientais, né, eles ainda, potencialmente, eles podem gerar aí alguns impactos ambientais. Então, tem desde incêndios e explosões que podem ocorrer, né, nos aterros, principalmente pela geração de gás ali, né, então, dentro dos aterros, esse gás tem que ser coletado, tem que ser tratado, né, através desses queimadores, que eu já vou mostrar mais para frente um pouco melhor, né. Os aterros também podem ter problemas relacionados ao escorregamento, né, os aterros podem ter um rompimento do maciço sanitário, então, existe também a importância de se monitorar, né, geotecnicamente, né, esses aterros. Então, como eu disse, um aterro sanitário é uma obra de engenharia, ele precisa ser controlada, né, de alguma forma. E esses escorregamentos são coisas gravíssimas que infelizmente, também acaba acontecendo, né. Também outros relacionados à questão da poluição, referente à emissão de gases, substâncias odoríferas, né, os odores que são gerados, poeira e particulados, né, então são coisas que acabam acontecendo no aterro, e deve-se, então, estabelecer medidas de controle. Então,
a captação dos gases, a queima dos gases, ou o aproveitamento energético dos gases, né, a umectação dos aterros, né, os aterros têm que molhar, né, para reduzir, né, essa poeira. Também pode se aderir à aspersão de substâncias, né, neutralizadoras, né, que são substâncias lançadas na atmosfera para reduzir, né, essa questão de odores. Então, você tem aí vários mecanismos de controle, né. A poluição do solo, das águas superficiais e subterrâneas é um risco também, embora os aterros tenham todo um controle, né, da proteção do solo, a implementação, a colocação de geomembranas, né, de impermeabilização, que eu já vou falar também em seguida, né, mas mesmo assim, pode ser implantado de forma inadequada essas proteções, pode ter alguns vazamentos, então, tem que se precaver quanto a isso. Então, nos aterros sanitários, por exemplo, existem os poços, né, os poços de monitoramento de água, onde você vai coletar amostras aí semestralmente, trimestralmente, depende de cada projeto, onde você vai avaliando, né, a qualidade do lençol freático ali e vendo se o aterro está estanque ali, não houve nenhum tipo de percolação, né. Tem questão de ruídos, né, porque tem uma movimentação de máquinas, tratores, caminhões, né, então tem que se monitorar um pouco também esses ruídos, né. A proliferação de animais, né, principalmente animais sinantrópicos, né, que são os roedores, pombos, urubus, moscas, né, esses animais acabam sendo atraídos, né, pelos aterros, porque ali tem odor, tem alimentos, restos orgânicos, materiais em putrefação, ou seja, os animais estão sendo biodegradados, resíduos orgânicos, e isso acaba, né, chamando a atenção e atraindo muitas vezes esses animais, e precisam, então, ser controlados também esses animais, e a cobertura dos resíduos, né, para evitar que esses animais tenham contato com os resíduos, então são controles comuns que ocorrem dentro dos aterros, né. Interferência com faunas, né, fauna silvestre, né, através de atropelamento, contaminação, né, a própria implementação dos aterros exige o desmatamento, né, exige o desmatamento, e esse desmatamento também vai interferir diretamente na fauna, né, e os caminhões acabam movimentando por os acessos, né, e então esses animais também podem ser atropelados, isso é uma coisa que acontece, e tem que se monitorar isso também nos aterros, através do próprio monitoramento de fauna, né, geralmente aves, mamíferos, né, se tiver recursos hídricos com peixes também, o ideal é que monitore esses peixes, tem que ter passagens, né, passagens aéreas, né, ou subterrâneas, né, então, para felinos e outros mamíferos, né, passagens subterrâneas, onde os animais podem atravessar, né, esses acessos sem ser atropelados. Se for para, por exemplo, primatas, né, estabelecer essas passagens aéreas, né, com redes, né, para que eles possam atravessar. Então, é uma coisa que, de fato, acontece nos aterros, né. Bom, os aterros mexem com o solo, né, tem muita escavação, tem muito material, né, e movimentação, isso gera muitos processos erosivos, né, muita erosão, essa erosão, se não for controlada, pode assorear nascentes, rios, córregos, então, tudo isso também tem que ser controlado através de sistemas de drenagem, plantio de gramas, instalação de canaletas, fazendo bacias de contenção, né, como se fosse piscinões, né, nas áreas do aterro, para absorver esses volumes de água, esses sedimentos que estejam sendo trazidos aí, né, e serem, então, controlados, né. Interferências com a flora, né, já falei, desmatamento, né, existe os plantios compensatórios, né, nos aterros sanitários, através do plantio de mudas, viveiros, a recuperação de áreas, né, então tudo isso também deve ser feito. E as reclamações, né, então, infelizmente tem áreas urbanizadas próximas dos aterros, isso gera impactos, gera reclamações, né, poeira, ruído, odores, né, e os aterros sanitários têm que ter, então, planos de comunicação, planos de educação ambiental, uma ouvidoria ambiental, para atender essas demandas aí sociais, né. Mas também não tem só impactos negativos, tem alguns poucos positivos, né. Então, dentro
dos impactos positivos, você tem aí a destinação adequada dos resíduos, a eliminação dos lixões, a geração de empregos, a arrecadação de impostos, né, a movimentação da economia local ali, tem fundos, né, de compensação, recursos que são repassados para fundos sociais, programas de coleta seletiva, reciclagem, cooperativa, recursos que são providos a unidades de conservação, né, então, todos os aterros sanitários, onde você tem um município que tem uma unidade de conservação, parte do custo, né, de implementação desse aterro é repassado, né, como fundo social para as unidades de conservação, então, aí tem alguns aspectos positivos também, né. Bom, pessoal, o aterro sanitário é uma estrutura aí geral, onde você tem, então, um local onde os resíduos são armazenados, e para isso, então, você tem uma implementação, um controle, né, principalmente da base, quando eu falo base, seria essa área aqui, né, essa proteção aqui da base, onde se coloca, então, geomembranas, camadas de solo, camada de argila, onde você vai proteger, então, ali, né, os resíduos, né. Esses resíduos são colocados em camada, né, a cada camada de resíduo você coloca uma camada de solo, então você tem aí um crescimento, né, dessas camadas aí em termos de altura. Então você coloca uma camada de resíduo, uma camada de solo, vai compactando, né, e vai montando, né, essas bermas aqui, né, essas bermas e esses platôs, onde você vai dando uma estabilidade, né, geotécnica para o aterro. Então você não pode simplesmente colocar lá um montante de resíduo e jogar a terra por cima, né. Então você tem que compactar com o controle, né, então essa compactação é feita com equipamentos, máquinas de controle técnico, né, onde você vai, então, montando os taludes, as bermas, né, então talude, estou falando dessa face aqui, né, e a berma, talude, berma, e vai montando, então, os aterros sanitários para você estabilizar, né, esse maciço aí. E tem uma série de parâmetros que, então, são avaliados, né, para se monitorar aqui. Então, esses drenos aqui são chamados drenos verticais, né, onde são os drenos que você vai coletar, né, os gases gerados aqui no maciço sanitário, né, nessa massa de resíduo que vai entrar em decomposição. Então, esses resíduos vão entrar em decomposição e vão gerar, basicamente, o que nós conhecemos como chorume, que é um líquido, né, escuro, que tem uma carga orgânica ali muito alta, né, que tem, então, a capacidade, a condição de contaminar o meio ambiente. E os gases que são gerados aqui da decomposição, então, eles tendem a ser captados por esses drenos aqui. O chorume é captado aqui na base por um sistema de drenagens, né, drenos, que vão captar esse chorume para que esse chorume possa ser, então, armazenado em bacias ou em sistemas de tratamento de chorume, que a gente vai mostrar aqui mais para frente. E aqui, então, os drenos verticais, onde você controla e monitora, então, os gases gerados. Também tem esses outros drenos aqui, que são uma espécie de poços, chamados piezômetros, onde você vai medir, né, basicamente as pressões, né, as pressões internas aqui dentro do aterro sanitário. Tanto a coluna de líquido, que está aqui, os líquidos gerados aqui, eles podem adentrar nesse dreno, então, a coluna, né, a altura de líquido aqui dentro desse dreno, e também os gases, né, aqui que podem estar sendo gerados aqui. Então, esses piezômetros são poços que aliviam as pressões internas dentro do aterro. Então, se tiver muito alta a pressão, ou a camada de líquido, né, tiver muito alta dentro desse piezômetro, você tem que liberar, né, esse gás, e liberar essa pressão, e liberar esse líquido interno aqui. Por quê? Se você deixar esse líquido dentro aqui, né, do aterro, ele vai criar aqui uma situação de poro-pressão, onde vai desestabilizar, então, tá certo? Vai desestabilizar o maciço sanitário, e esse maciço sanitário vai começar a se mexer, né? Vai começar a se mexer e ele pode romper, e aí você tem um escorregamento. Então, esses controles no aterro são muito importantes, né, e devem ser feitos de forma adequada para garantir. E aqui, então, você vai ter o processo de decomposição da matéria orgânica, né, o chamado biodigestão anaeróbia, né, então é uma biodigestão sem a presença de oxigênio, né,
e aí você vai ter, então, processos físicos, químicos e biológicos, onde você vai, então, degradando essa matéria orgânica, e ao longo dessas fases, então, você vai gerar o gás metano, né, que é um gás onde você pode queimar, simplesmente, ou aproveitar ele para gerar energia elétrica, é isso que a gente vai ver aqui, né. Então, a implantação é chamada de revestimento de fundo e cobertura superior. Então, essas duas figuras mostram aqui, desde a base do aterro, subindo até os resíduos, e dos resíduos até a camada final, tá certo? Então, a ideia é o quê? Controlar a percolação dos contaminantes, né? Isso é feito com o uso de solos argilosos ou aplicação de solos com bentonita, que é um material também argiloso que dá essa estanqueidade que os aterros precisam, né? E o uso, então, dos geossintéticos, que são as geomembranas, né? São geomembranas de polietileno de alta densidade, eu vou mostrar aqui umas fotos, né? E essas geomembranas, ou geossintéticos, são instalados aqui na base. Então, se a gente fosse olhar, fazer um corte, né, de perfil, mostrando o aterro sanitário desde a base até a parte de cima, a gente teria basicamente aqui uma camada de solo, de base, geralmente 3 metros de solo. Esse solo, então, imagine só uma área, um fundo de vale, você vai, remove toda a vegetação e remove toda a parte de solo orgânico. Aí, nesta base, você vai fazer o quê? A escavação e vai acertar o terreno, como se fosse uma grande bacia, tá certo? No fundo dessa bacia, você vai lançar, então, basicamente 3 metros de solo compactado, uma camada de solo local. Tiro o solo local e vou fazendo ele em camadinhas de 50 centímetros, tá? Então, uma camada de proteção de subsolo, ele tem mais ou menos 3 metros, só que ele é feito a cada 50 centímetros, tá certo? Não posso jogar 3 metros de solo lá e compactar, isso não me dá garantia tecnológica em termos de engenharia. Então, a cada 50 centímetros de solo lançado, eu venho e compacto ele. Como? Máquinas. Então, você tem lá o chamado tratores pé de carneiro, né? Onde você tem lá uma estrutura de aço com umas pontas, onde ele vai compactando, né? O próprio trator, o próprio equipamento vai compactando e vai diminuindo ali a porosidade do solo, né? E essa compactação é feita através também da aplicação de umidade. Então, eu jogo uma camada de solo, molho, compacto, outra camada de solo, molho, compacto, e vou subindo 50 centímetros até atingir aqui essa camada de 3 metros. Faço isso também com argila. Então, 1 metro de argila, tá? Então, jogo 1 metro de argila, feito também à base de 50 centímetros, e jogo uma camada de argila, molho, compacto, outra camada de argila, e vou, então, compactando ali e criando esse selo, né? Este selo de argila. Em cima desse selo de argila, então, aí eu venho com a colocação da geomembrana. Tem vários tipos de geomembrana, já vou mostrar nos próximos slides, então, as geomembranas sendo instaladas. Depois tem uma parte aqui, que é a parte de drenagem, onde vou implementar os sistemas de drenagem com pedras, a base já com os drenos, para poder coletar o gás, para coletar o chorume, né? E aí, a área, então, estaria pronta para receber os resíduos compactados, né? Então, eu vou colocando os resíduos por camadas, como eu já falei, né? E, finalmente, depois que eu encerrei aquela célula, eu venho novamente com uma camada de argila, uma barreira de argila compactada, mais uma camada de solo de superfície, finalmente um solo orgânico, e aí eu vou colocar o plantio, né, de gramas, no primeiro momento, e com o avançar do tempo de vida do aterro, eu vou colocando espécies arbustivas, arbóreas, e assim por diante, até que eu venha recompor todo esse terreno. Eu estou falando todo esse processo de anos, tá? Estou falando aqui de décadas, né? Um aterro ele pode ter uma durabilidade de tempo de vida em volta de 20, 30 anos, mas também pode ter 50 anos, né? Para monitoramento desses aterros, né? Então, os aterros vão ficar aí por décadas, né? Nesses espaços físicos aí. Os aterros industriais são os aterros que recebem resíduos da indústria, então são os resíduos perigosos,
Então, eles têm aqui, na base, né, a mesma coisa, o mesmo tipo de implantação, só que aqui, quando chegar na camada de argila, na camada da manta, aqui da geomembrana, desculpa, você tem dupla camada de geomembrana. Você tem uma geomembrana embaixo, um geotêxtil em cima e uma outra geomembrana em cima, como se fosse um pequeno sanduíche. É isso aqui que vocês estão vendo aqui na figura, tá? Então, por quê? Porque o resíduo industrial, ele é mais perigoso. Então, por isso ele tem dupla colocação de geomembrana, para proteger mais o ambiente. E essa foto que vocês estão vendo aqui, está mostrando a base do aterro aqui, tá vendo? Então, aqui você tem a grande bacia, aqui o fundo do vale, aqui já tem a geomembrana, está se colocando uma outra geomembrana por cima, então dupla camada. No aterro sanitário normal, classe 2, é apenas uma geomembrana que é colocada, tá? Então, aqui mostrando, tanto é que o aterro industrial, ele é até bem menor do que um aterro sanitário do classe 2, e, inclusive, na base é colocado uma cobertura, esse galpão que vocês estão vendo aqui, tá? Você tem aqui o fundo do vale, com as camadas já colocadas, e aqui em cima ainda você teria a colocação de um galpão para evitar a infiltração de água de chuva, por exemplo, para que a água de chuva não tenha contato com o resíduo industrial, porque o resíduo industrial ele é altamente reativo, então ele pode reagir com esta umidade, né? Então, é uma proteção a mais aí para os aterros industriais, tá? E essas são as geomembranas, né? Então, são as proteções do solo que vai fazer essa impermeabilização que eu falei. Então, a primeira geomembrana é a geomembrana de PAD. Na década de 80 e 90, usava mantas de PVC, né? Mas as mantas de PVC não ofereciam, né? Os padrões ambientais adequados, né? Porque o PVC, ao longo do tempo, ele vai perdendo umidade, vai perdendo resistência e vai se tornando, ele vai quebrando, né? Ele vai perdendo as fibras. E para isso, então, se inventou a geomembrana de PAD. Então, PAD é um material sintético, né? Que é um polímero que vem do petróleo e é um polietileno, então, de alta densidade. Ele tem um tempo de vida indeterminado no meio ambiente, ele vai ficar lá por centenas de anos sem sofrer nenhum tipo de decomposição. Tá? Então, esses geossintéticos, eles vêm em rolos, em camadas, e aí você, então, vai soltando essas camadas e esses rolos, né, e vão cobrindo toda uma superfície do aterro. Então, já vou mostrar para vocês aí nas fotos seguintes, né. Então, e essa espessura dessa geomembrana é de 2 milímetros de espessura e tem um coeficiente, né, de permeabilidade baixíssimo, da ordem de 10 a menos 12 centímetros por segundo. Então, você vê ali que praticamente não existe quase nenhum tipo de percolação, né. Aqui você tem esse segundo geossintético, que é o geotêxtil, que é um geotêxtil utilizado para reforço estrutural, proteção e drenagem. Geralmente, este geotêxtil, ele é colocado para proteger a geomembrana de algum elemento perfurante, por exemplo, uma rocha, alguma coisa assim. Então, ele protege, né? É um material também não tecido, é um material sintético, que é colocado como um reforço estrutural, tá? E esta manta aqui é a chamada geocomposto bentonítico. Em muitos locais, você não tem argila adequada. Então, em vez de você ficar colocando uma camada de solo, acrescentar argila, compactar, colocar ou bentonita, ou argila, compactar, etc. e tal, você pode usar este material aqui, que ele já é um material pronto, é chamado geocomposto bentonítico. Então, ele tem são 2 geotêxteis, né? 2 geotêxtil com uma camada de bentonita no meio. O pessoal chama popularmente como sanduíche. Esse sanduíche, então, ele é colocado no solo, substituindo a camada de argila. Em locais, às vezes, não tem condição de ter essa argila, né? Então, aí você substitui por essa camada, né? Então, você vai trocar lá 1 metro de argila por essa geomembrana, que tem uma espessura de 2,5 milímetros, por aí, com esses 2 geotêxtil com uma camada de bentonita. Por que bentonita, pessoal? Bentonita porque ela tem essa capacidade de se expandir em contato com a umidade. Então, é um material muito ativo à água, e a hora que ele recebe, então, ou tem contato com água, ela expande e cria um selo, né,
ali de impermeabilização, tá? A bentonita, geralmente, ela vem do Rio Grande do Norte, no Brasil, né? Tem grandes jazidas de bentonita no Rio Grande do Norte, então eles mandam do Rio Grande do Norte para São Paulo e outras regiões do país, e as empresas de geossintéticos fazem, então, essa elaboração do gel composto bentonítico. E aqui você tem uma georrede ou uma geogrelha, que também tem um pouco essa ideia de um reforço estrutural. Geralmente você associa a georrede com o geotêxtil. Então você coloca a georrede, o geotêxtil e a georrede, e funde os dois. E aí faz um sanduichinho também, que é colocado sobre o PAD. Então, gente, a camada de impermeabilização de base é solo local, argila ou gel composto bentonítico, tá? Ou os dois, depende do projeto, você coloca além da argila ou gel composto bentonítico. Por exemplo, se tiver o lençol freático muito próximo à superfície do seu terreno, é melhor você colocar, além da argila, ou gel composto bentonítico, tá? Então, solo de base estrutural, argila ou gel composto bentonítico, gel membrana de PAD e o gel têxtil com a geogrelha. E aí você tem a base pronta para começar a fazer o sistema de drenagem, né? Então, essas fotos aqui estão mostrando para vocês a colocação, então, do gel sintético, tá vendo? Desse ponto aqui até a base, tem mais ou menos uns 50 metros de altura, tá? Então, toda esta área aqui vai ter que ser colocada a geomembrana, tá certo? Vai ter que ir subindo e colocando a geomembrana em todo esse espaço aí, tá? O trabalho é manual, tá certo? Porque eu não posso colocar máquina aqui dentro, tá? Tratores pesados, por exemplo. Por quê? Porque os tratores, né, com esteira de aço, pode perfurar, pode romper o PAD. O PAD ele tem uma resistência muito grande, mas uma máquina de várias toneladas em cima e andando sobre a geomembrana pode romper esse material. Então, a colocação toda é manual, tá certo? Feito com equipes, né, que com apoio de máquinas vão conseguindo instalar essas geomembranas aí, tá? Aqui vocês podem ver várias fotos, aqui essa célula sendo preenchida, aqui as geomembranas, né, os rolos de geomembrana, aqui vocês conseguem ver a geomembrana aqui ancorada, tá vendo? Então, aqui é o final da bacia, você faz uma trincheira, escava, coloca a geomembrana aqui e coloca terra e compacta. É uma forma de você fazer o quê, né? Deixar a geomembrana protegida e bem assentada no terreno, para que essa geomembrana não venha a se soltar, por exemplo, tá? Então, se ela vir se soltar, você compromete todo o aterro. Então, isso aqui tem que ser feito de forma adequada. As geomembranas são soldadas e emendadas, então, através desses equipamentos que vocês estão vendo aqui, tanto nessa foto como nessa, são equipamentos que fazem o que nós chamamos de termofusão. Então, ele trabalha com pressão e trabalha com temperatura, né? Então, as geomembranas são colocadas no contato, e esse equipamento, então, é acoplado no contato da geomembrana e cria, então, uma termofusão, fazendo esse selo, né, de proteção, e essa emenda, né, feita dessa forma, tá? E aqui, essa figura está mostrando como se fosse uma vassourinha aqui, né, um rodo, né, mais parecido com um rodo, é um equipamento eletrostático que faz a verificação se a geomembrana não está furada, se não existe furos na geomembrana. Pode ter, por exemplo, alguma falha de processo industrial, e essa geomembrana venha comprometida da fábrica. Então, para evitar colocar uma geomembrana com defeito, né, esse teste aqui é feito com este equipamento, né, onde ele vai passando, né, pela superfície da geomembrana, e se tiver algum furo, ele acusa no equipamento, tá? E aí você tem que soldar esse furo ou remover essa geomembrana, tá? Esse teste aqui é chamado de Spark Test, é um teste de varredura para ver se a qualidade da geomembrana é boa, tá? Essa foto aqui é uma foto do alto, né, mostrando aqui, ó, para vocês terem uma ideia aqui do tamanho, né, do volume. Essa foto aqui é do aterro sanitário de Caieiras, né, um dos maiores aterros da América Latina, né, que fica na região metropolitana de São Paulo, que recebe
50% a 60% de todos os resíduos gerados na cidade de São Paulo, né? Então, vocês estão vendo aqui o tamanho da máquina e o tamanho da área, né? Então, todas essas áreas aqui estão sendo preparadas aqui, né, sendo impermeabilizadas para poder receber os resíduos, né? Após esta etapa aqui, praticamente aqui está pronto a impermeabilização. Aí, então, aqui começa a colocação das britas, né, para fazer o sistema de drenagem, né, como vocês podem ver nessa figura aqui, tá? Então, essa figura aqui, você já tem o espalhamento das britas, onde essas britas vão auxiliar na captação, principalmente do chorume aqui da base, e também vai começar aqui, nesse ponto, a instalação já dos drenos, né, verticais, aqui vocês estão vendo, então, um dreno vertical, onde ele vai captar, né, fazer a captação, então, dos gases aí, e também do chorume, acaba captando chorume aqui também, tá? Então, esse aqui são os sistemas de captação aí, tanto de gás como de chorume, mas a ideia aqui é principalmente captar mais gás, mas o chorume acaba entrando também, tá? Então, aqui uma foto aérea mostrando aqui várias etapas, né, de um aterro sanitário, aqui, por exemplo, em obras ainda, mas aqui já operando. Então, o aterro, na operação, ele é um mix, né, que acontece desde a implantação de novas etapas e operação das etapas que já estão ocorrendo. Os resíduos não param, né? Tem que lembrar que os resíduos são gerados 24 horas, aí, 365 dias no ano, então, os aterros têm que estar aptos a receber esse volume de resíduos aqui. E aqui no cantinho você consegue ver as bacias, né? As bacias de chorume. Então, todo o chorume gerado aqui, você tem tubulações que atravessam aqui e armazenam esse chorume aqui. Tá vendo esses caminhões aqui? Então, esses caminhões são caminhões tanques que vão coletar esse chorume para tratar, por exemplo, nas sistemas de tratamento da Sabesp, nas ETs, né? Ou, se alguns aterros também têm um próprio sistema de tratamento, né? Vai fazer no próprio local o sistema do tratamento do chorume aí, né? Então, a operação dos aterros se dá desta forma, né? Com o espalhamento, a deposição dos resíduos pelos caminhões, o espalhamento e a compactação dos resíduos, e, finalmente, a cobertura de terra em cima desses resíduos, fazendo, então, as camadas, né? Geralmente, de 50 centímetros a 1 metro e meio de camada de resíduo, por 50 centímetros de camada de solo. Então, essa é a sequência, mais ou menos, né? E a compactação dentro dos aterros também é controlada, tá? A gente controla a compactação porque os espaços, né, e volumes dentro do aterro são muito importantes, porque os aterros cobram por tonelada de resíduo, né? Então, cada espacinho dentro do aterro, ele é muito importante e ele é tratado ali com muito carinho, porque é o ganha-pão desses aterros, é os espaços, né? Então, quanto mais espaço possível ele conseguir colocar ali naquele espaço, naquele local, ele vai conseguir colocar mais resíduos, e isso é fundamental, né? Então, aqui mostrando as lagoas, né, ou as bacias de contenção ou de armazenamento de chorume, né? Então, esses aterros, aqui uma célula de aterro, por exemplo. Então, você tem as tubulações que levam, né, o chorume até esses locais, e daqui para o sistema de tratamento. Esse aterro aqui, por exemplo, ele tem uma própria ET aqui, tem uma mini estação de tratamento aqui de chorume, né? E outros aterros acham melhor caminhar para as empresas de saneamento tratar, e aí depende de cada projeto, né, de cada aterro, né? Bom, o tratamento de chorume, ele não pode ser feito de forma tradicional, como é feito com o esgoto urbano. Por quê? Porque o chorume ele tem uma carga orgânica muito maior, 10 mil vezes mais de carga orgânica, e tem outros contaminantes também, né, metais pesados e outros elementos dissolvidos aí, né, dentro do chorume. Eu gosto de brincar e dizer que o chorume tem a tabela periódica inteira dissolvida lá, né, nele, né. Então, ele exige tratamentos diferenciados, né. Se for tratamentos convencionais, tem que ser tratamento físico, químico e biológicos, né. Então, só tratamentos primários, terciários, não dá conta, né, de tratar isso. O que a Sabesp faz, por exemplo, para tratar esse material? Bom, eles pegam o chorume e diluem no esgoto
A carga de esgoto que vem das cidades é muito maior do que a carga de chorume gerada nos aterros. Então, eles diluem esse material e reduzem a carga orgânica, e aí passa pelo tratamento convencional da Sabesp. Mas, no caso, os aterros que têm ETs, né, ou sistemas de tratamento específicas, né, individuais, a melhor técnica disponível para tratar chorume é através de membranas filtrantes, que é esse sistema aqui. Então, o chorume, ele tem um pré-tratamento, depois ele passa, então, por essas microfiltragens, essas membranas de microfiltragem, onde vai eliminar todos os contaminantes. Então, o chorume, ele entra mais ou menos com essa coloração, aí você tem um pré-tratamento inicial, e aí passa pelas geomembranas, né, para essas membranas filtrantes, né, e aí então você tem aqui um chamado percolato, né, ou percolado, que é esse material que precisa retornar para o aterro ou ter um outro tipo de tratamento. E finalmente, então, o chorume está tratado. Então, e esse chorume de após esse tratamento, ele pode ser utilizado como água de reuso, né, uma coisa que também os aterros têm feito aí, alguns, né, têm feito isso. Mas é um tratamento que não é barato, tá certo? É um tratamento caro, né, que hoje o tratamento esse tratamento que eu estou mostrando aqui é chamado de osmose reversa. Esse tratamento, ele tem um custo relacionado a R$ 20 por metro cúbico, né. Um aterro grande, que recebe por volta de 10 mil toneladas dia, ele gera, em média, 1.500 metros cúbicos dia de chorume. Fazendo um cálculo bem básico, 1.500 metros cúbicos por dia, multiplicado por R$ 20 no metro cúbico, eu fiz a conta aqui, a gente chega, por dia, a um custo de R$ 30 mil, tá? Então, R$ 30 mil de chorume por dia para ser tratado. Se a gente multiplicar por ano, nós teríamos R$ 10.950.000 para tratar em um ano só o volume de chorume que é tratado. Considerando que o aterro gera entre 20 e 30 anos, né, em 30 anos, o custo para tratar o chorume no aterro seria de R$ 328.500.000, né, isso para tratar só o chorume gerado. Então, vocês estão vendo que, de fato, é uma preocupação muito grande, né. Então, o chorume chega a representar nos custos de um aterro por volta de 40% de todo o investimento de um aterro sanitário, né. Então, é um problema que requer altas demandas aí para solucionar, né. O biogás, né, então o biogás é captado através dos drenos verticais, os aterros mais antigos simplesmente queimam esse gás, tá, é uma queima espontânea, porque lembra, né, que é um processo anaeróbio, então o gás praticamente não tem oxigênio na sua composição, a concentração de oxigênio no biogás é muito baixa, então quando ele atinge esse gás, ele atinge, né, entra em contato com a atmosfera, que está rica em oxigênio, ele entra em ignição, então é uma combustão natural, ele entra em combustão, tá? Então, isso você elimina parte do gás metano que vai para a atmosfera. Baixa eficiência, quando você faz essa queima aqui, você trata muito pouco, né, o metano, então grande parte do metano acaba sendo emitido para a atmosfera, né? Os aterros mais modernos, onde tem um sistema de captação de biogás para aproveitamento energético, aí o sistema, então, ele é adequado, esse dreno aqui, ele é transformado neste tipo de dreno aqui, que é um dreno mais atual, né? Você não tem a queima do gás, daí aqui, nesse local, esse dreno, né, esse cabeçote que a gente fala, é uma adaptação para esse dreno, e aí você, então, pega esse gás e leva para essa planta, né, e aí dentro dessa planta, nesses queimadores aqui, é onde você vai queimar o gás metano e controlar a queima, né, uma queima muito mais eficiente, e gerar, então, os créditos de carbono, que embora esteja em baixa hoje, mas ainda gera créditos de carbono, e principalmente o aproveitamento da energia, né. Então, aqui vocês veem a adaptação desse dreno para essa condição, para essa, até chegar aqui nesta opção, e aqui os drenos, eles podem ser monitorados, né, então isso aqui é um analisador portátil de gás, onde você vai monitorar a composição do gás, a vazão do gás, né, a taxa de oxigênio e assim por diante. Então, você monitora aqui um sistema até online, se você quiser, tá? Esses equipamentos aqui, eles têm conexão,
que você pode, através de um software dentro de uma cabine de comando, você controlar e monitorar automaticamente todos esses drenos aí que você tem espalhados no aterro. Ah, quantos drenos tem num aterro? Pessoal, depende do projeto, mas chega a ter 100, 200, 300 drenos de captação de gás em um aterro de grande porte, né? Aqui mostra uma foto aérea mostrando, né, uma planta de biogás, né? Então, aqui vocês estão vendo essas linhas que estão vindo do aterro, entrando aqui nesses locais, que são filtros, que separa a umidade do gás que vem do aterro. Aqui você tem motores, né, que são sistemas de exaustores, que fazem a sucção, né, a pressão negativa dentro do aterro, para tirar o gás. E aí uma parte do gás vai aqui para esses queimadores, onde vai se controlar, e outra parte aqui vai, então, para cabines onde você tem geradores, né? Onde você tem motogeradores que vai queimar esse gás e vai gerar a energia elétrica. Aqui mostra a curva de geração do gás, né? Então, ele é uma equação cinética, né? Então, um modelo de biodegradação cinética, né? Negativa, por quê? Porque vai queimando a matéria orgânica e vai gerando gás. Então, num instante que o resíduo é colocado no aterro, não tem a geração de gás ainda, a biodegradação vai ocorrendo e vai acumulando gás, e esse gás, então, ele vai aumentando a geração por anos. Depois de anos, esse gás oxida toda a parte da matéria orgânica, e essa produção, então, de matéria orgânica diminui, e a produção de gás vai caindo, 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 até ficar, não gerar mais, né? Então, aqui mostra um pouco a composição do gás, né? Mostrando que, basicamente, são esses 3 elementos principais e outras porções de menor valor, mas principalmente o metano e o CO2, né? Aqui mostrando a energia do gás, né? Então, ela é captada no aterro, como eu falei, e encaminhada aqui para esses motogeradores, né? Esses motogeradores aqui são geradores que queimam, né? Que queimam o gás e gera, então, energia elétrica, né? Então, mais ou menos 100 toneladas de resíduo, com 50% de matéria orgânica, gera 200 metros cúbicos de biogás, que mais ou menos tem 50% de metano, então gera 100 metros cúbicos de metano. Eu preciso de 600 metros cúbicos para gerar 1 megawatt-hora de energia. Tá? Então, aqui mostra um pouco a curva de geração, né, e os megawatts que pode gerar um aterro de grande porte, chegando aqui até 40 megawatts, que dá para atender uma população aí, um consumo de 400 mil habitantes, né. Essa energia de aterro, ela pode ser vendida e comercializada aí a um preço médio de R$250 a megawatt, né. Aqui mostra um pouco os empreendimentos, né, no Brasil. Então, desse lado aqui a gente tem os empreendimentos brasileiros, mais ou menos 174 megawatts, e os Estados Unidos, para ter uma comparação, você tem 1.628 megas, né. Aqui no Brasil a gente tem 174 megas, fazendo umas contas aqui, a gente conseguiria atender, se a gente aproveitasse toda essa energia em um só local, mais ou menos 1.636.000 habitantes por um período mais ou menos de 10 anos, né, daria para alimentar aí essa população com esses 174 megawatts aí gerados de biogás de aterro, né. Aqui os motores, né, mostrando os motores elétricos. Aqui uma foto mais perto para vocês terem uma ideia, né, desses motores. Cada gerador desse é individualizado, então cada um desse daqui gera mais ou menos 1 megawatt, né. Então aqui 1, 2, 3, 4, 5, ele é modular. Então, à medida que vai aumentando o gás, você vai colocando novos motores, né. Bom, aqui basicamente é aquilo que eu falei, né, o gás, ele sai do aterro, vem aqui para uma planta, nessa planta você pode gerar energia elétrica, pode ir para residências, pode ir para indústrias, né, mas também o gás pode ser aproveitado e também pode ser transformado num combustível veicular, né, que pode ser aproveitado aí pelos veículos, né. Em termos de problemas, né, e monitoramento, né, eu falei da estabilidade do maciço, que pode comprometer os aterros, né, principalmente na formação dessas trincas, né, onde você pode ter o rompimento do maciço, né. Então, por isso, a importância de se monitorar. Então, aqui está mostrando um piezômetro, tá vendo aqui saindo esse líquido, né, é porque nesse ponto aqui do aterro, você tinha alta pressão de líquido e gases. Então, você vê que lá do subsolo tá
está saindo, né, essa pressão de gás que está jorrando essa água aqui, né? Então, isso está aliviando a pressão do aterro, né? Aqui são os piezômetros, né? Aqui é um pio, é um medidor de nível d'água dentro dos poços aqui, né? Para você monitorar se está muito alto a coluna de água, né, nos aterros. E aqui está um marco superficial, né? É um pino aqui, um bloquinho de concreto com um pino, uma haste que fica fixada no terreno. E à medida que se desloca o aterro, eu consigo, através de topografia, ver o quanto que movimentou esse aterro. Isso é um alerta para ver se o aterro não está se movimentando muito, né? E os monitoramentos de água, então, aqui mostrando para vocês os poços de monitoramento que são instalados para monitorar a qualidade do lençol freático, né? Quais são os riscos? Bom, os riscos é isso aqui, pessoal. Então, essas fotos aqui estão mostrando aterros que houve escorregamento. Imagine o dano ambiental de escorregar uma parte massiva aqui de resíduos, né? Então, você tem aqui um problema ambiental sério, por isso que requer esses controles todos, né? Bom, os aterros sanitários, o que acontece com eles, na verdade, né? Eles podem virar parques e áreas de lazer no futuro, né? Então, aqui está mostrando, por exemplo, o caso do Parque Vila Lobos, né? Então, uma área que era um antigo lixão, um antigo depósito, desde a década de 70, 80, e na década de 90 começou a implementação hoje, o que é o Parque Vila Lobos. Então, existe uma tendência desses aterros no futuro virarem áreas, né, áreas de lazer, espaços de reocupação, né, urbana, né. Também está se utilizando muito, hoje em dia, o aproveitamento energético, né, através de células fotovoltaicas, né. O aterro é um passivo ambiental que vai ficar por anos, lá, décadas, né, no ambiente. Então, está se instalando essas geomembranas e, com elas, a colocação de placas fotovoltaicas, né, células que aproveitam a captação da energia solar para gerar energia. Então, isso está acontecendo. Essa foto aqui é num aterro nos Estados Unidos, em Atlanta, onde ele já encerrou a vida útil dele, e cada plaquinha dessa daqui é uma célula fotovoltaica que vai ficar gerando energia lá por anos e décadas. É uma ideia, né, uma possibilidade de aproveitamento, né. E hoje também está se aproveitando o que nós chamamos de land mining, né, esse landfill mining, né, que é a ideia de você aproveitar os antigos aterros, né. Esses aterros que já terminou a vida útil, eles estão sendo novamente reabertos, né, e se aproveitando materiais de sucata, plásticos que estão ali, né, para você gerar energia e aproveitar esses materiais ferrosos que ficam lá por anos, né. Então, uma tendência que está acontecendo, né, na Europa, principalmente, nos Estados Unidos, né, e a gente espera que possa também, no futuro, chegar aqui no Brasil e que esses materiais possam ser recuperados, né, e reutilizados aí, né. As rotas principais, né, que tem sobre resíduos, né, então, a rota principal no Brasil é os caminhões coletar o resíduo, tudo misturado, orgânico e reciclável, e jogar lá no aterro. Uma rota um pouquinho melhor é pegar esses menos resíduos misturados, colocar no aterro e você tem uma planta de biogás. Aí você vai conseguir gerar crédito de carbono, energia, e vai ter um avanço em termos ambiental, né? Uma rota 3 é você pegar esses resíduos, levar para uma usina de triagem, ali você segregar os resíduos recicláveis, vender, comercializar, reciclar, e a parte de resíduos orgânicos e rejeitos da reciclagem ser colocados no aterro e reaproveitar o biogás. Então, uma rota tecnológica um pouco mais complexa e mais interessante do ponto de vista ambiental, né? E uma rota um pouco mais complexa ainda, e melhor do ponto de vista ambiental, é você pegar todos os resíduos, colocar em uma usina de triagem, separar os recicláveis, pegar a matéria orgânica, em vez de colocar no aterro, não, colocar num sistema de biodigestão anaeróbia, onde você vai ter geração de composto, geração de biogás, energia, a venda de composto, a venda do gás, e só o que tiver de rejeitos da triagem e rejeitos da compostagem e da biodigestão, encaminhar para o aterro, né? Então, isso já é uma rota mais interessante do ponto de vista. E uma rota que está se fazendo no mundo, principalmente na Europa, é a rota da incineração, né, que a gente não tem aqui no Brasil ainda, né, é os caminhões levar para uma usina, separar os recicláveis, vender e
e reciclar, né? A matéria orgânica mais os rejeitos serem encaminhados, então, para o incinerador. Né? O incinerador, uma unidade de recuperação de energia, onde você faz a queima desse resíduo, gera vapor, vapor vai ser aproveitado em turbinas, que vai gerar energia elétrica, que vai ser vendida. Então, essa é uma rota que não tem no Brasil e se faz muito lá fora, tá? Bom, o cenário atual é de dificuldades da relação à prefeitura, tá? As prefeituras hoje precisam pagar, em média, R$ 100 por tonelada de resíduo, eles não conseguem, então fica difícil se a gente aumentar os custos, né? Vai dificultar ainda mais a situação de implementar os aterros e principalmente novas tecnologias. As metas de reciclagem não são cumpridas. No Brasil, a gente não tem um mercado de compostagem e biodigestão, isso dificulta bastante, né, outras alternativas. Não há incentivos, né, fiscais e tributários para as energias renováveis, então a gente tem uma dificuldade muito grande. A incineração ainda é caríssima, e a gente não tem tradição aqui, e também existe ainda uma má fama muito grande da incineração no nosso país, né? Isso dificulta bastante também a aceitação da incineração. A biodigestão ainda é cara e não dá conta de tratar esse volume grande de resíduos, né? E a energia da biomassa compete hoje com a energia eólica e hidráulica, né? Principalmente, que o custo por megawatt é bem menor, R$ 150. E energia de biogás e incineração tem que ser vendida a R$ 250 a R$ 350 o megawatt. Então, é difícil você competir com essas outras fontes hoje, né? O cenário futuro, né? Todas essas características mostram um pouco e apontam para essa dificuldade, né? Que nós temos aí em avançar, né? Em termos de erradicação dos lixões, né? Então, o que se fica aí, a possibilidade, né? O que se fazer em relação a isso? A potencialidade, então, é tentar reduzir a geração de resíduos, aumentar o valor dos resíduos, né? Para os aterros ou outras tecnologias, mas quem vai pagar essa diferença de preço, né? Nós, munícipes, ou os grandes geradores, né? Essa é uma discussão. E aumentar, então, a obrigação da logística reversa pelos grandes geradores, né? Para se criar novos canais aí de aproveitamento, né? Aqui são as novas metas, né, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que está sendo, acabou de ser colocada em audiência pública aí, né, e essas são as metas que são colocadas, metas, na minha opinião, extremamente desafiadoras, que eu acho que a gente não vai, a gente precisa avançar muito para atender, mesmo nesses prazos aí longos, né, de 2040, etc e tal, mas a gente precisa avançar bastante ainda, né. E, finalmente, os novos marcos regulatórios que estão surgindo, né, desde a pandemia, que são a questão desses programas novos que estão surgindo aí, né, um programa chamado Lixão Zero, né, que é um programa do Ministério do Meio Ambiente, que vem a aportar recursos, né, financeiros e tecnológicos para que os municípios consigam, de fato, conseguir resolver essa problemática aí, né. Também tem o Plano Nacional de Combate ao Lixo no Mar, né, um novo programa do Ministério do Meio Ambiente, que está trazendo a discussão sobre a quantidade de resíduos, né, que se encontra no ambiente marinho e todo esse impacto ambiental decorrente dessa disposição inadequada aí, né. Então, está se criando um protocolo para se controlar, inclusive, a entrada desses resíduos nos rios e, consequentemente, nos mares, né. E o Plano Nacional de Logística Reversa, onde você tem os acordos setoriais e os termos de compromisso com a indústria, né, para se ampliar aí os acordos setoriais e a logística reversa desses diferentes produtos aí, né. Nós já temos implantadas as embalagens de agrotóxicos, óleos lubrificantes, né, embalagens plásticas de óleos, pilhas e baterias, né. Estamos agora na implementação das lâmpadas fluorescentes, os equipamentos eletroeletrônicos, e agora, essa semana que saiu aí, né, umas 2, 3 semanas atrás, a logística reversa dos medicamentos, né, que é um outro problema aí dos resíduos, né. Então, aqui algumas referências de base. Então, era isso que eu queria falar para vocês, e então, agora, fico à disposição aí, a gente
tirar as dúvidas que vocês possam ter aí, e comentários, estou à disposição.